Trabalho de Engenharia de Reabilitação, aluno Kevin Pontes, professor Vinícius Ruiz. Reabilitação é o conjunto de terapias para o restabelecimento da saúde ou da funcionalidade de algum indivíduo. Algumas terapias envolvem intervenção médica direta. Quando a cura do ponto de vista clínico não é possível, a reabilitação promove melhoria na sua qualidade de vida. Existem diversos profissionais que atuam nessa área, sendo eles médicos, fisiatras, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, ortoprotésicos e os engenheiros de reabilitação. Design for All. Design for All é um slogan que defende todo tipo de produto e serviço que é feito para ser usado por todo tipo de pessoa, para poder tornar mais acessível, e não necessariamente para um pequeno grupo de pessoas, como é usado o Small End Design. Nesse Small End Design, o utilizador é um grupo menor de pessoas, ou seja, essa tecnologia deve ser adaptada para poder ter a função de acessibilidade para esses públicos, por serem muito específicos, né? E que não podem ser satisfeitos por um produto projetado para todos. Acessibilidade. O que é acessibilidade? Proporcionar condições para todas as pessoas alcançarem e utilizarem com segurança e autonomia os espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, as edificações, os transportes e os sistemas e meios de comunicação. As tecnologias de apoio são muito importantes para a acessibilidade do ser humano, pois elas nos proporcionam maior funcionalidade e participação aos seus utilizadores. A tecnologia de apoio é qualquer tecnologia que ajuda a diminuir o hiato entre as capacidades de um indivíduo com deficiência e as exigências colocadas por uma atividade e pelo contexto em que esta se pretende realizar. A seleção de uma tecnologia de apoio. A seleção de uma tecnologia de apoio ela é definida em 4 passos. Primeiro, a identificação da atividade que pretende se realizar. Segundo, aferir as capacidades de quem vai utilizar a tecnologia. Terceiro, avaliar um contexto em que vai ser utilizada essa tecnologia. E 4, informar e aconselhar o utilizador da tecnologia. O engenheiro de reabilitação é o responsável por fazer a ponte entre essas tecnologias de apoio. As pessoas com necessidades especiais. No Brasil, a pesquisa mais recente sobre o número de pessoas com algum tipo de deficiência foi realizada pelo IBGE em 2010. Os resultados de 2010 são utilizados para fundamentar trabalhos e uma comparação com outros países. A deficiência é a perda ou alteração de uma estrutura ou função. Incapacidade é a restrição ou falta de capacidade para realizar uma atividade dentro dos limites considerados normais. E a desvantagem é uma condição social de prejuízo sofrido por um dado indivíduo. Caracterização de algumas patologias. Lesões vértebros medulares, traumatismo crânioencefálicos, acidentes vasculares cerebrais, esclerose lateral amiotrófica, demência, paralisia cerebral, perturbações da linguagem da fala, perturbações do espectro do autismo, dificuldades específicas de aprendizagem, deficiência visual e deficiência auditiva. HERT. HERT são as tecnologias de apoio que não deveriam ser vistas isoladamente, mas sim como uma parte de uma abordagem integrada às necessidades das pessoas com deficiência. HAT. Composto por 4 componentes: pessoa, atividade, tecnologia de apoio e o contexto, em que os 3 fatores integrados existem. Telemate. Defende-se equipas multidisciplinares para as intervenções. Argumenta-se que a formação específica deve ter em conta as diferentes formações base. E o modelo do ciclo dinâmico é a mais atual hoje em dia. Ela defende que a área da cognição está intimamente ligada com todas as outras.
uma vez que sem cognição qualquer atividade deixa de ter significado. Ou seja, ela está dentro de contexto e ela engloba orientação, comunicação, mobilidade e manipulação, que sem qualquer uma dessas capacidades, uma pessoa não vai ser, vai precisar de alguma tecnologia de apoio para se inserir ao meio. Interface pessoa-produto de apoio. Fronteira entre o ser humano e o produto, através do qual é trocada informação. As interfaces de controle são compostas de dispositivo de controle, conjunto de seleções e método de seleção. O dispositivo de controle é o dispositivo físico através do qual a pessoa opera ou controla o produto de apoio. O conjunto de seleções é o conjunto de elementos que são apresentados ao utilizador para uma escolha. E os métodos de seleção referem-se à forma como o usuário escolhe um entre os elementos do conjunto de seleções. As tecnologias de apoio à mobilidade. As tecnologias de apoio à mobilidade baseiam-se em produtos de apoio que permitem a deslocação de uma pessoa em todos os contextos físicos em que se pretenda mover. As mais comuns são as cadeiras de roda, cadeiras de transporte e os elevadores de transferência. Tecnologias de apoio à manipulação. Englobam todos aqueles produtos que permitem ao usuário interagir com o meio físico circundante. Estes sistemas são úteis às pessoas com dificuldades motoras.